Eu quero convidar você a refletir na palavra do Senhor junto conosco. Nós temos refletido na palavra de Deus. Mais uma vez eu quero agradecer a todos aqueles que estão nos visitando. Deus abençoe a vida dos irmãos que chegaram depois. Deus abençoe, sejam muito bem-vindos entre nós, sejam muito acolhidos entre nós. Receba o nosso abraço e a nossa gratidão pela presença nesta noite. Meus queridos irmãos, nós temos aqui no mês de junho, se Deus permitir, estamos falando sobre tema retorno à santidade, e tem sido um tema muito relevante para o nosso momento, para os momentos que nós vivemos, não somente como igreja, mas como sociedade, da importância de estarmos atentos a uma vida que agrada ao Senhor. E uma vida que agrada a Deus, Deus não é um ser caprichoso, vaidoso, que nos deu um conjunto de regras para agradá-lo no sentido de satisfazer a sua vaidade. Deus não é esse ser, essa pessoa. Antes, ao contrário, Ele nos deu regras para que sejamos livres. Ele nos deu uma liberdade e com essa responsabilidade. Eu nunca me esqueço da passagem de Êxodo, capítulo 20, quando Deus liberta o povo de Israel, e lá no Monte Sinai, Ele usa uma expressão: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. E aí depois ele complementa já com os 10 mandamentos, com as 10 afirmações, que a melhor tradução são as 10 afirmações, e ele vai dizer: portanto, não terás outros deuses diante de mim, e por aí ele vai até terminar os 10 mandamentos. Mas essa expressão é importante: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, o mandamento de Deus para nós é para nos trazer liberdade, é para nos trazer alegria. O mandamento não é penoso, o apóstolo João já disse: agradar a Deus não é penoso, antes, ao contrário, é o que vai nos trazer alegria. E existe algumas coisas que impedem isso, e a principal delas é o pecado, impede essa alegria no Senhor. O salmista disse que a alegria no Senhor é a nossa força, o nosso vigor. E tem tanta gente desanimado, e até mesmo dentro das igrejas, tanta gente desanimado. Por quê? O que faz abater a nossa alma? A Bíblia já diz, e a Bíblia tem um nome antigo para isso. Você pode dar um monte de nome, mas a Bíblia tem um nome antigo para isso aí. O nome disso é pecado. E nós temos que tratar isso como ele tem que ser, e direto ao ponto, porque o tratamento disso requer que reconheçamos isso, e ir direto ao ponto. E nós estamos trabalhando, meus irmãos, aqui, começamos falando sobre pecados de pensamento. Quantas vezes, irmãos, é no nosso pensamento que surgem todas as saídas do nosso coração? A Bíblia diz que do nosso coração surgem todas as saídas da vida. São aquilo que nós pensamos, nós nos tornamos aquilo que pensamos, e muitas vezes é nesse pensamento que nós nos erramos diante de Deus, e Deus sonda o nosso coração, a nossa consciência começa a nos acusar, e aí a alegria se vai. Nós também refletimos aqui, no domingo passado, sobre as atitudes, as intenções, o que está por trás daquela intenção. Muitas vezes você pode até fazer as coisas certas, mas pelo motivo errado, e sendo o motivo errado, para Deus nada vale. Porque mesmo que você faça a coisa certa, pelo motivo errado, ou seja, com a intenção errada, certamente você também, Deus não se agrada, Deus olha o coração. Então, acabamos de cantar, né? Ele vê o coração e responde à petição. Ele vai olhar as atitudes, o que está por trás daquilo ali. Tem muitas pessoas que procuram a Deus, por exemplo, não porque amam a Deus, quer a bênção. As pessoas querem a bênção, muitas vezes não a Deus, e Deus olha as atitudes, olha que a intenção não é pura. Nós falamos
e também refletimos sobre palavras, coisas que nós falamos, palavras inúteis, muitas vezes, falando coisas que não devem, conversas inúteis, aquilo que o Salmo 1 diz, a roda dos escarnecedores, e muitas vezes, irmãos, são as nossas palavras que nós desagradamos a Deus. A Bíblia diz, pelas suas palavras será justificado, e pelas suas palavras será condenado. E às vezes nós falamos e depois aquela consciência bate, puxa vida, eu não podia fazer isso, eu não deveria agir dessa forma, eu não gostaria de fazer assim. E é momento de confessar. Às vezes colocamos a murmuração no lugar do louvor a Deus, vivemos reclamando de tudo, e isso certamente não é um tipo de ação, de palavra que agrada ao Senhor. O povo de Israel murmurou lá e viveu 40 anos lá, porque murmuração e colocar pressão em Deus não funciona. Pode funcionar com o outro, mas com Deus não funciona. Tem gente que, se você botar pressão, cede, mas Deus não cede a pressão. Deus faz a sua vontade como lhe apraz. Então, não é a nossa murmuração que vai mudar Deus de ideia. Meus queridos, também nós vimos hoje, pela manhã, sobre os pecados de relacionamento. Muitas vezes tão comuns, relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade, relacionamentos dos mais diversos. E vimos também aqui o quanto muitas vezes eles são danosos e nos levam a pecar. Situações que nos levam a pecar por causa dos relacionamentos. E a ênfase foi justamente no perdão, porque confessar é perdoar e pedir perdão, é ser perdoado e perdoar. E isso, às vezes, é muito difícil. Nós vimos aqui e refletimos o quanto isso é difícil, muitas vezes até para nós, que já fomos perdoados por Deus, que merecíamos o castigo eterno, mas Deus nos perdoou em Cristo Jesus. E como Ele nos perdoou, que dificuldade nós temos muitas vezes, aquele negócio do calo, né? Tem gente que tem um calo difícil, de tal maneira que se pisar nele, fica problemático, nunca mais perdoa. E vários problemas de relacionamento que não agradam a Deus, meus irmãos. E que nós temos como servos de Deus, ter um espírito perdoador. Mas nós vimos que ter um espírito perdoador não significa ser servil, não significa assim, eu vou ficar me humilhando a vida inteira, não significa isso, é para você viver bem. Perdoar é para você ser livre. Lembre-se, o mandamento de Deus não é para te trazer peso, não é para te fazer uma pessoa servil, mas olha, acredite, há bênçãos na humildade, muito maior do que na arrogância. Há bênçãos na humildade. Então, se você tem um coração perdoador, sabe que você vai ser uma pessoa feliz, vai ser uma pessoa que vive em paz. Então, vai ser uma pessoa que tem problemas internos, muito menos terá problemas externos. Se alguém quer viver a vida e desfrutar dias felizes, já disse o salmista, que foi repetido pelo apóstolo Pedro, refreie sua língua do mal, busque a paz, siga, ande pelo caminho da paz, e certamente você vai viver dias felizes e desfrutar a vida. Ou seja, o que Deus nos manda fazer não é para o nosso mal, o que Deus nos manda fazer é para o nosso bem, é para nos trazer alegria, contentamento, para a gente poder andar em paz, viver bem, dormir com a consciência tranquila, não ter absolutamente nada para nos acusar. Mas agora nós vamos refletir especialmente sobre os pecados de ação, aqueles que cometemos mesmo. Tem um relacionamento, tem lá atitude, tem lá pensamento, vai ter omissão. Nós ainda vamos falar sobre os pecados de omissão, mas agora vamos falar sobre os de ação, aqueles que nós fazemos, aqueles que deliberadamente nós tomamos como pecado, são pecados de ação, e isso é diferente de pecados de atitude. Nós falamos no domingo passado sobre a atitude, a intenção. Agora nós vamos falar sobre a ação. Eu quero convidar você a ler, acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 5, verso 5, estaremos lendo na nova tradução da linguagem de hoje, e nós vamos juntos aqui refletir sobre isso. Vamos lá. Podemos falar juntos? Podemos falar juntos? Aquele que ainda está com frio vai ter a chance agora de se aquecer. Podemos falar juntos? Bem bonito. Fiquem certos disso,
jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Transgressão e pecado de ação é qualquer ato que quebra a lei de Deus ou fazer alguma coisa que Deus proíbe. Se formos definir de maneira bem sucinta, é claro que as outras coisas a gente comete também, pensamentos, atitudes e ações, mas essa é quebrar objetivamente qualquer coisa que Deus proíbe. E é interessante que Deus proíbe, e já falamos aqui, naquele preâmbulo, que Deus não proíbe isso para o nosso mal, mas Deus proíbe para o nosso bem. Eu fico pensando, irmãos, e como seria a nossa vida bem melhor e de mais crescimento e de conhecimento do bem e do mal de uma outra forma, se a gente não tivesse feito, o nosso primeiro pai, nossos primeiros pais não tivessem feito aquilo que fizeram. Talvez nós iríamos crescer muito mais em conhecimento, mas de uma outra forma, não observando o mal a partir do mal, mas vivendo um novo modelo de conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Mas a verdade é que nós cometemos ações deliberadas. E nós podemos enumerar algumas aqui, pelo menos. A Bíblia fala sobre o pecado da imoralidade. E muitas vezes, imoralidade está relacionada à imoralidade sexual, mas imoralidade é todo ato ou ação contrária à lei de Deus. É ato imoral, fora daquilo que é moral, que é normal, que está na norma. O texto de Efésios, ele começa dizendo, pois bem sabeis disso, que nenhum devasso, impuro ou avarento, ou seja, eles colocam a mesma coisa, as coisas no mesmo nível de erro, de pecado diante do Senhor. De acordo com as Escrituras, ninguém que faz essas coisas pode estar bem diante de Deus. Ninguém que valoriza essas coisas pode, de fato, estar bem diante de Deus. E é triste o fato, irmãos, mas vivemos uma geração que, talvez mais do que qualquer outra geração, foi viciada em pornografia como nós vivemos nessa geração. Hoje as ofertas pela internet são muito grandes e as pessoas jovens ainda já estão viciados em pornografia, viciados em moralidade sexual. E como uma pessoa dessa impura, que não dá valor ao seu próprio corpo, que não valoriza o templo do Espírito Santo que habita nele, como alguém assim pode estar bem com Deus? Mas não é somente este ato, o ato de pornografia em geral, mas qualquer ação que nós fazemos contra o nosso próprio corpo ou contra a nossa própria vida é um ato contra a lei de Deus, é um ato contra aquilo que Deus estabeleceu para nós. Nós vivemos uma sociedade de liberdade sem limites. E nós vimos aqui qual é a liberdade em Cristo, nesse começo desta mensagem. É a liberdade ordenada, equilibrada para nos fazer bem. Mas a liberdade que o mundo oferece é um outro tipo de liberdade. É uma liberdade sem nenhum tipo de limites. E assim, irmãos, nós estamos criando monstros sociais justamente por causa desses pecados após pecados. Em nossa pesquisa, nós estamos percebendo isso claramente. As pessoas que transformam o seu corpo de acordo com aquilo que lhe apraz. Eu quero virar um lagarto. Então a pessoa vai lá, faz um monte de modificações corporais para se tornar um lagarto. E aí vira o homem lagarto. E o que ele quer fazer é isso. E olha, acredite, isso tem milhares de seguidores. Pessoas assim têm milhares de seguidores. Pessoas que se simpatizam com situações e transformações corporais desse tipo. Outros querem virar o homem onça, e aí tatua o seu corpo todo com pinturas de onça, e vira o homem onça. Mas não é só isso. Pessoas que não se identificam com o seu próprio corpo e têm um pé saudável, uma perna saudável, mas é um dançarino, e para ter um movimento correto, ele precisava tirar aquela perna e colocar uma perna biônica. Então ele quer ganhar na justiça o direito de arrancar aquela perna saudável para colocar uma perna biônica para poder dançar bem.
Irmãos, é esse mundo que nós estamos vivendo, é esse mundo hoje, de pessoas que não respeitam mais o seu próprio corpo, sua própria vida. De pessoas que não respeitam mais o presente que Deus deu, que é a humanidade que nós temos em nossa própria pessoa. E a pornografia, ela está nesse meio como aquilo que traz, tira de nós aquilo que é o templo do Espírito Santo. Ou seja, o templo do Espírito Santo se torna algo ruim, devasso, se torna profano diante dessas ações. Eu acho interessante que algumas pessoas têm um pudor desse espaço aqui que nós temos. E diz assim, ele mentiu na igreja. Já ouviu essa expressão? Mas lá fora pode. Aqui está proibido. Ele mentiu na igreja. Há outros que têm um pudor enorme. Gente, ele falou aquilo dentro da igreja. Mas lá fora ele fala. Agora, e o corpo, que é templo do Espírito Santo? O corpo, que é templo do Espírito Santo mesmo. Porque a Bíblia diz, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Aqui só é santo porque os santos estão aqui. Agora, me diz uma coisa, e o corpo, que é templo do Espírito Santo mesmo? Esse que é mesmo, aí faz o que quiser. Aí pode fazer o que quiser. Irmãos, tal pessoa certamente não vai estar bem com Deus. Ele pode até não falar uma palavra feia dentro da igreja, mas ele não está respeitando, ele está profanando o templo do Espírito Santo que habita nele. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 16 e 17, fala, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Havia na cidade de Corinto as mesmas dificuldades, muito semelhantes àquelas que nós vivemos hoje. Promiscuidade sexual, era uma região portuária, então vinha gente de tudo quanto era lugar do mundo ali em Corinto, e era uma realidade terrível. Era uma realidade muito diferente, mas muito parecida com a sociedade que nós vivemos hoje. E Paulo lembra-os que eles são templo do Espírito Santo, então nós devemos ter cuidado com as coisas que fazemos com o nosso corpo, com a nossa vida. Conheci uma pessoa, na verdade faz parte da minha banca de doutorado, e justamente por conta da minha pesquisa ser assim, ele está tentando ganhar na justiça a possibilidade de tirar o braço dele, um braço saudável, de tirar o braço dele porque ele gosta de alpinismo. Mas com o braço biônico, ele consegue melhor segurar as pedras assim para subir. Então, o que ele está fazendo? Ele quer tirar o braço bom dele, para poder botar um braço biônico, para poder fazer o alpinismo dele. Essa é a sociedade que nós vivemos. Isso aí, e muitas vezes, nós, crentes, estamos cada vez mais nos acostumando a esse tipo de coisa. Quanta coisa, irmãos, no passado, a gente se horrorizava com aquilo e hoje nós até achamos normal. Quantas coisas nós nos horrorizávamos, mas hoje está normal. Acredite, daqui a um tempo vão dizer que isso é normal. Ah, normal mesmo, não me identifico com essa perna minha, eu vou tirar essa perna. Tem uns que não se identificam com o cabelo, por exemplo, aí tira o cabelo. Mas tem um que os cabelos vão embora, irmãos, antes de se identificar. Mas nós, irmãos, somos templo do Espírito Santo que habita em nós. E nós devemos ter cuidado com isso. O que nós estamos fazendo com o nosso corpo, com a nossa vida? Porque nós pertencemos ao Senhor. Há um outro tipo de pecado também, de ação, irmãos, que por incrível que pareça, parece comum. Parece que só outros grupos têm, a gente não tem. Parece que só outras religiões têm e nós não temos, que é o pecado de idolatria. Ah, meus queridos irmãos, parece que só os outros que têm, a gente não tem não, mas a Bíblia fala que qualquer coisa que tira o lugar, o centro de Deus da nossa vida constitui uma idolatria. Tudo que tira o lugar de Deus do centro da nossa vida é idolatria. Aí pode ser tudo. Você pode não se ajoelhar diante de uma imagem, mas você pode se ajoelhar diante de situações e coisas que você considera mais valorizadas do que Deus.
Irmãos, não é sem razão que Jesus falou que se alguém amar mais pai, mãe, filho, terra do que ele, não é digno dele. Parece dura a palavra de Jesus, não é? Como é que você não vai amar seu pai? Jesus não está dizendo para você não amar seu pai. Jesus está dizendo que se o sentido da sua vida for seu pai, sua mãe, e não ele, você não é digno dele. Porque um dia seu pai pode faltar. E se tudo correr bem, ele vai faltar primeiro que você. Ele vai para a glória. Se tudo der certo, ele vai para a glória primeiro que você. Então você vai perder o sentido da sua vida. Se seu filho for o sentido da sua vida, aí se por situações difíceis da vida você perder o seu filho, acaba o sentido. Quantos pais falam isso? Diante do corpo do filho, diz, minha vida perdeu completamente o sentido, porque o filho estava na frente de tudo. Agora, quando Jesus for o centro, aí você não tem o que perder, porque ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou. E ele ressuscitou e vive para sempre, então você nunca vai perder propósito. Quando Cristo é o centro da vida, a gente nunca perde o propósito. Ninguém pode servir a dois senhores, Jesus falou. Ou Jesus é o centro da nossa vida, ou ele não é nada. Há uma bela música de um quarteto famoso que diz, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada. Não é mais nada. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. E a expressão aqui desse verso é, ninguém pode servir a Deus e as riquezas, é o materialismo. Se o materialismo, se o dinheiro é primeiro lugar na sua vida, você está fazendo dele uma idolatria, um ídolo. Essa é a verdade. E há muitas pessoas que se sucumbiram na fé por causa de um amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, ele diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa disso muitos se desviaram na fé. Justamente significando porque pessoas deixaram a graça de Deus, deixaram o amor de Deus, deixaram a centralidade de Cristo na sua vida e colocaram nas coisas materiais a centralidade na sua vida. E idólatra, irmãos, não agrada a Deus, não tem parte no reino de Deus aquele que é idólatra. E a palavra nos ensina isso. Quem sabe, talvez você está sendo idólatra da internet, muitas vezes. Não sai do celular, deixou de ler a palavra, deixou de refletir na palavra de Deus e só vive assistindo vídeos, reels, stories e tantas outras coisas mais. Deixou os princípios da palavra de Deus, a centralidade de Cristo na sua vida, e agora o seu tempo é gasto com tudo, menos com a palavra de Deus. Quem sabe o seu ídolo não se tornou o seu hobby. Eu deixo de fazer qualquer coisa para a obra de Deus, porque eu tenho que fazer isso assim, assim, assim. Eu tenho que jogar bola às sextas-feiras, e não posso, se tiver um ensaio sexta-feira, eu não posso estar presente, porque eu tenho que jogar bola sexta-feira. Ou seja, está tirando as coisas de Deus do centro da vida, e muitas pessoas, por poucas coisas, tiram o centro de Deus da sua vida. E aí depois se perguntam, por que parece que eu não sinto paz? Por que parece que está faltando alguma coisa em mim? Mas é claro, Deus deixou o centro da sua vida. Você acha que vai ser como? Vai ser tudo às mil maravilhas? Você pode ter o hobby de ser piloto de Fórmula 1, ter um grande carro, rodar pelo autódromo de Goiânia de cima e embaixo. Se isso tomar o lugar de Deus, você vai poder ir lá, ganhar, vencer toda vez, mas sempre se sentirá em falta, triste, porque não existe coisa maravilhosa na vida que suplanta a presença de Deus no coração. Nada nessa vida vai fazer sentido. O autor de Eclesiastes, atribuído a Salomão no final da sua vida, ele tem toda a riqueza, poder, prestígio, mas ele chega em um determinado momento, ele diz, tudo é vaidade, ou seja, tudo é efêmero, as coisas dessa vida elas passam, tudo é uma ilusão, a vida é uma tremenda ilusão, e ele chega a tal ponto que no final do seu livro ele vai dizer, de tudo que se tem dito, se quer ter propósito na vida, quer ter uma vida que realmente valeu a pena, meus queridos, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o que vai fazer ter propósito na vida. É interessante, irmãos, que eu já falei isso aqui para os irmãos, eu nunca vi um missionário, uma missionária que estão no centro da vontade de Deus serem frustrados. Eles podem estar nos piores, mais difíceis lugares,
Eles podem estar numa situação mais difícil do mundo, mas eles estão felizes, contentes. Sabe por quê? Porque Deus é o centro das suas vidas. Me lembro da viagem que eu fiz à Amazônia, chegando lá, as pessoas em comunidades muito distantes, celular, internet, isso nem se fala lá, longe de tudo, shopping, longe de tudo e de todos. Aquelas jovens ainda novinhas, coisa de 15, 16 anos, lá isolado do mundo. Eu falei assim: menino, o que é que você está fazendo aqui, menina? Uma menina como você hoje quer estar no salão. Uma menina como você hoje quer estar no shopping arrumando namorado, e você está aqui fazendo o quê? Já perguntava provocando, porque eu queria ouvir. E ela falou assim: pastor, nada disso suplanta o centro da missão que Deus me deu. Eu falei assim: você é feliz? Fala para mim. Pastor, eu sou completamente feliz e completamente realizado, senão eu não estaria aqui. Eu tenho toda a oportunidade de voltar para casa a hora que eu quiser. Mas eu decidi, escolho estar aqui, porque aqui é o lugar, olha aí, aqui é o lugar que Deus me quer. Meus irmãos, quando Deus é o centro, não há possibilidade de idolatria. Não há possibilidade de idolatria. Meus irmãos, precisamos ter cuidado também com um tipo de idolatria muito comum hoje entre os jovens. Olha quantas coisas, irmãos. Não é só a idolatria adorar a imagem. Não, é muito mais do que isso. Um tipo de idolatria tem muitos jovens envolvidos com ocultismo hoje, com coisas ocultas. É triste, irmãos, mas é uma realidade. A influência que muitos programas de TV, programas de internet têm feito e têm influenciado os jovens. Muitas vezes jovens até cristãos têm se envolvido com práticas de ocultismo, às vezes sem saber, e tem trazido, irmãos, muita tristeza para os corações de seus pais, porque estão dando legalidade às ações do diabo na vida deles. E eu nunca me esqueço, irmãos, de uma cena muito triste que eu vivi há alguns anos atrás. Final de culto, chegou um menino muito atribulado na igreja, e uma pessoa que frequentava a igreja nos apresentou, e naquela correria ali, apertando a mão de todo mundo, apertei a mão do menino, e o líder dos jovens chegou perto dele, começou a abraçá-lo, e aí começou a interagir com ele. E aí, meus irmãos, o líder dos jovens uma hora disse: eu posso orar pela sua vida? Ele ficou meio assim, falou assim: pode. E quando o líder dos jovens começou a orar por ele, ele falou: está vindo, está vindo, está vindo. Eu não vi isso, já estava indo embora, estava dentro do carro, quando chegou a irmãzinha, falou assim: pastor, o senhor precisa lá em cima, porque tem um menino passando mal. Eu falei: já sei o que é. Esse passando mal, já sei o que é. Aí eu subi, meus irmãos, que coisa triste. Menino bonito, novo, arrastando no tempo da igreja, igual um lagarto mesmo, arrastando. Começamos em oração, eu e o líder dos jovens, orando por ele, orando, lendo a palavra, orando, uma batalha espiritual, irmãos, tremenda, uma batalha espiritual muito grande. Depois de muita oração, um grupo de jovens lá embaixo, orando, intercedendo, para que aquele menino fosse liberto. Numa hora, do nada, aquele menino começa a tremer e a pular, e de repente os espíritos malignos são expulsos daquele menino, daquele jovem. Ele não sabia onde estava, o que estava fazendo, confessou Jesus como o Senhor da sua vida, oramos, ele foi para casa. O líder dos nossos jovens começou a discipular aquele menino. Um dia ele levou um saco, irmãos, cheio de coisas ocultistas. Ele adorava deuses pagãos, nórdicos, uns negócios feios, irmãos, troço do diabo mesmo, coisa pior do mundo. Ele levou aquela sacola, aquele monte de coisa para ele, e falou para ele: eu quero que você jogue fora isso. E o líder dos jovens pegou, amarrou o saco lá, falou assim: tá bom, pode deixar que eu vou jogar fora. Aí ele começou a orar e pedir a Deus: Senhor, onde é que eu vou jogar isso? Aí ele teve um discernimento para jogar no Rio Paraíba, lá em Campos. Aí ele foi com o pai dele.
jogar, o líder do jovem chamou o pai dele para jogar esses negócios fora lá. Oraram e jogaram fora. Irmãos, a experiência que eles tiveram, contaram para mim. Antes do saco bater na água, ele se abriu e uma gargalhada satânica saiu daquele lugar. Olha que troço brabo, irmãos. Que coisa horrível. Que os nossos jovens, muitas vezes, estão tendo acesso como coisas boas, mas que estão sendo escravizados pelo diabo, pelas forças do mal. Irmãos, não dê legalidade, jovem, não dê legalidade às forças espirituais do mal, não brinque com Satanás, o diabo é assim mesmo, e vai te humilhar desse jeito, desse modo, e somente com oração e busca ao Senhor, você vai conseguir ser liberto, graças a Deus. Esse jovem hoje é um jovem crente, busca o Senhor, é um jovem, até onde eu ouvi falar dele, até ouvi, era um jovem que já estava exaltando o nome de Deus, louvando o nome do Senhor, mas olha a que ponto baixo o diabo é capaz de levar a vida de um jovem idólatra. A que ponto baixo, irmãos, de ficar rastejando dentro do templo do Senhor, porque buscou coisas erradas na sua vida. Acredita então, irmãos, que o mandamento de Deus é para nos trazer escravidão? Ao contrário, os mandamentos de Deus é para nos trazer a paz, a alegria. Pecado do roubo, irmãos, quantas vezes nós somos tentados a agir de forma desonesta. Tem gente que é desonesta até com Deus, no tocante os dízimos, ofertas e contribuições. Eu me lembro do saudoso pastor Ebenezer Soares Ferreira, pai do pastor João Marcos de Missões Mundiais, grande pastor em Campos, e ele herdou dos seus pais alguns imóveis em Campos, e ele dizia que ele só alugava os imóveis dele para crente dizimista, e perguntava para ele, mas por quê? Uma pessoa que não é fiel a Deus vai ser fiel a mim? Ele não é fiel nem a Deus, vai ser fiel a mim? Então ele não alugava, cada imóvel dele, só alugava para crente, e se esse crente fosse dizimista, porque aí ele podia ter certeza que alguém que é fiel a Deus, certamente vai ser fiel a ele. E muitas pessoas, irmãos, estão roubando a Deus, muitas pessoas têm um coração pronto para dar um golpe numa outra pessoa. Quantas pessoas já entram no negócio querendo dar um golpe nos outros, roubando os outros, troco errado, vai lá, pega, quando o erro é contra você, você pula, faz um monte de coisa, chama o gerente, mas quando o erro é a favor de você, você fica quietinho, muitas vezes bota lá o troco lá dentro do bolso, e aí se a pessoa fala, eu mesmo nem reparei, não é? Tem muitos assim, mas acha que isso está agradando a Deus? Deus reparou, você pode até ter falado, enganado, que não reparou, mas Deus olhou, Deus reparou, colando na prova, isso não tem aqui não, tem não. Isso aí é outro lugar, querendo se dar bem em negócios, querendo fazer um monte de coisa, Deus está olhando, olha as nossas ações, e quantas pessoas, irmãos, muitas vezes são laureadas sem merecer, e quando nós vemos isso, essa sensação de justiça, não nos dá tristeza, sabe por quê, irmão? Porque isso não é certo, nós sabemos que é certo, sabemos que é certo, que é errado. Quantas vezes você conquista uma coisa, mas você sabe que foi desonesto, e aquela conquista não tem o sabor especial, porque você sabe que foi desonesto, e Deus está ali movendo seu coração, você sabe que é certo, que é errado, você sabe, e muitas vezes, irmãos, dinheiro ganha de forma desonesta, prestígio ganha de forma desonesta, desonestidade intelectual, irmãos, isso é uma coisa comum no Brasil, infelizmente, comum, mas isso não pode ser verdade na vida de um crente. Um crente muitas vezes vai lá, escreve um artigo, você vai, o Copy Spider dá lá, quase 90% de plágio. Que negócio é esse, irmão? Como é que uma pessoa dessa pode dizer, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus? Eu já vi isso acontecer com crentes, irmãos. E muitas vezes, nós nos perguntamos, por que as vitórias não são feitas não tem o prazer do contentamento? Sabe por quê? Porque tem pecado no meio, e Deus não abençoa essas coisas, Deus não abençoa. Por último, irmãos,
mas não menos importante, pecados que violam a nossa paz, violam a nossa paz. Em Romanos capítulo 14, verso 23, a palavra nos diz: mas aquele que tem dúvidas se come, está condenado, porque não come por fé. Aí essa última frase que é importante: e tudo que não é de fé, pela fé, é pecado. Pastor, como eu posso fazer para tomar determinada decisão? Se essa decisão você orou, sentiu paz, pode ir que Deus está nesse negócio. Se você não sentiu paz, pode ser uma decisão muito difícil, mas se você sente paz, pode ir que Deus está no negócio. A Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro no nosso coração, seja o juiz. Lá no time de futebol, no jogo, o árbitro é também chamado, o juiz, o árbitro é chamado de juiz, mas ele é o árbitro. Ele é o que mantém o equilíbrio do jogo, pelo menos deveria ser. Mantém o equilíbrio do jogo, não deixa que um time ganhe de forma desonesta. Então ele é o árbitro. A Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração, significando que é essa paz que vai manter o equilíbrio da nossa vida. Se uma decisão que você está para tomar uma decisão, e você não tem paz nessa decisão, você tem orado, buscado ao Senhor, pedido a Deus, e não tem paz, você, cuidado, Deus pode não estar nesse negócio aí não. E você pode tomar uma decisão, pode ser a melhor do mundo, mas vai ser uma decisão ruim para você. Se por outro lado, você está com uma decisão difícil, você até nem quer, mas você tem orado ao Senhor, tem sido honesto com Deus, e tem tido paz no seu coração, pode entrar que Deus está nesse negócio, e Deus vai te abençoar. Irmãos, muitas vezes a nossa sabedoria não quer dizer nada. Há um texto da palavra de Deus, no livro de Gênesis, que narra muito bem isso. Quando Abraão saiu da sua terra e veio para a terra que o Senhor prometeu a ele, Ló, seu sobrinho, foi com ele. Chegando lá, todos os dois prosperaram muito, tanto Abraão quanto Ló. E Abraão chega para Ló e diz: rapaz, nós não vamos poder ficar juntos, porque não tem pasto suficiente para nós ficarmos juntos. Você vai fazer o seguinte, você faz sua escolha. Se você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para o norte, eu vou para o sul. O que você escolher, eu vou escolher o outro lado. Para que não haja briga entre nós, entre os nossos empregados, você escolhe. Ló fez a escolha da sabedoria humana. Qual é a escolha da sabedoria humana? Ele olhou, viu aquela campina do Vale do Jordão, ali, viu aquele terreno, aquela planície maravilhosa, irrigada, sem problemas, só não ia machucar suas ovelhas, ia dar tudo certo. O que Ló fez? Eu vou para lá, já que você me deu a opção da escolha, eu vou para lá. E o senhor pode ficar nessa região montanhosa aí, brabo, difícil aí, matando suas ovelhas. Certamente ele pensou isso no coração. Mas a verdade é que lá na campina estava Sodoma e Gomorra, e foram onde eles foram morar. E qual o resultado na vida de Ló? Se vocês não conhecem, a vida de Ló, a família, os seus bens, tudo aquilo foi destruído, a família dele foi completamente destruída. Depois eles teve que morar numa caverna, porque a cidade de Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída por Deus, e ali eles viveram incestos da família de Ló, e deu uma problemada sem fim. O final da família de Ló foi trágico, porque foi a escolha da sabedoria humana. Porém, Abraão continuou na sua ali, trabalhando, e a bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não acrescenta dores, o que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero convidar você a confessar pecados de ação, aquilo que muitas vezes tem trazido tristeza para o coração e tem tirado a sua paz. Irmãos, a palavra de Deus nos dá exortações para sermos felizes na nossa vida. Não adianta, porque as pessoas às vezes pensam que Deus é uma pessoa pronta, vaidosa, pronta para punir quem desobedece, quando não é a verdade. Deus é um Pai amoroso que nos dá orientações para sermos felizes. Muitas vezes a compreensão que as pessoas têm de Deus é que Deus é um ser vaidoso,
pronto para punir aquele que não obedece. Mas, na verdade, Deus é um Pai amoroso que nos dá orientações para sermos felizes. Ele disse lá no livro do profeta Ezequiel: não tenho prazer na morte do ímpio. Eu não tenho prazer na destruição das pessoas. Eu não tenho prazer em que o ser humano seja destruído. Eu não tenho alegria, isso não me traz contentamento. Mas o que eu desejo é que ele se converta dos seus caminhos e viva. O desejo de Deus é que o ser humano se converta dos seus maus caminhos e viva. E Ele nos deu mandamentos para nos orientar contra aquilo que tira a nossa paz, que tira a vitória que Ele preparou para nós, aquilo que com as nossas próprias mãos nós erramos. Ele preparou tudo para que pudéssemos, Ele preparou tudo de antemão, para que pudéssemos andar, trilhar o seu caminho e ser felizes. Então, portanto, os mandamentos de Deus não é para te matar, não é para te escravizar. Os mandamentos de Deus é para te curar de doenças espirituais. Os mandamentos de Deus são para te dar alegria, são para te dar vitória. Mas acredite, Deus é justo e Ele não abençoa quem vive em pecado. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O ouvido de Deus não está surdo para que não possa ouvir. Mas infelizmente Ele diz: as vossas iniquidades separam você de mim. Os nossos erros separam você de Deus, nos separam de Deus. As nossas atitudes de idolatria separam Deus da gente. As nossas atitudes de desonestidade separam Deus da gente. As nossas atitudes de situações que vão roubar a nossa paz tiram a paz de Deus da gente. E muitas vezes nós não somos abençoados por causa disso. Não é porque Deus tem prazer de dizer: quer saber, eu vou me vingar dele agora e não vou abençoar ele. Se essa é a sua concepção de Deus, você está totalmente errado da concepção de Deus. Deus é como aquele pai que vê seu filho fazendo tudo errado e sente tristeza imensa, porque não foi esse caminho que de antemão ele preparou para você. Não foi isso que ele trilhou para você. Não foi isso que no seu propósito eterno ele preparou para você. Então viver amargurado, triste, aflito, sem paz, não é o propósito de Deus para a sua vida. Viver com coração pesado, não é o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida é trazer alegria e paz. Necessita mais.
tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero orar com você nesse momento e quero convidá-lo a orar comigo. Se você entende que precisa entregar a sua vida a Jesus e a viver em paz com Deus e receber de Deus a paz que excede todo o nosso entendimento. Se você está aflito, se você sente que existem situações na sua vida que você precisa mudar, eu quero orar com você nesse momento. Quero convidar todos a fechar os seus olhos. E se você quer entregar a sua vida a Cristo, eu quero orar com você nesse momento. Você, aonde você estiver, você pode repetir comigo as minhas palavras. Diga assim: Senhor, nesta noite, eu entendi que para ter paz e alegria, eu preciso entregar a minha vida a Jesus. E por isso, eu entrego a minha vida, o meu coração, entrego todo o meu ser, para que Ele possa trabalhar em minha vida e transformar tudo aquilo que precisa ser transformado. Eu faço esta oração em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui fizeram esta oração entregando a sua vida a Jesus? Há alguém nesta noite? Levanta a mão assim, só para eu ver. Há alguém que deseja entregar o seu coração a Jesus? Levanta só a mão assim. Meus irmãos, também é o momento da gente viver a santidade de Deus em nós. Não dá mais, irmãos, para vivermos uma vida cristã que não seja na presença do Senhor. Não dá para viver uma vida de hipocrisia, irmãos. Não dá para viver uma vida cristã de mentirinha. Ou nós somos ou não somos. Ou somos de Deus ou não somos. Não dá para servir a dois senhores. Eu quero desafiar você a viver esta vida com o Senhor, a deixar o mal. Não vou pedir para levantar, porque decisões muito sérias da nossa vida são tomadas no nosso coração. Hoje eu não vou pedir para você ficar em pé, hoje eu não vou pedir para você manifestar isso, mas você sabe que precisa mudar. E se você quer ser feliz, não é me fazer feliz ou ficar melhor na igreja ou alguma coisa, não, é para você ser feliz. Coloque Jesus como centro da sua vida, de verdade, não só de palavras não, como verdade, poder, e você vai experimentar a alegria que Jesus conquistou na cruz para você. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, amém? Meus irmãos, eu quero apenas, antes da gente encerrar, mostrar um pouquinho, está pronto aí, Lucas? Mostrar um pouquinho do que foi o nosso jantar dos casais, né? Nós tivemos uma programação muito boa, muito bonita, na última sexta-feira, um jantar abençoado, ali no restaurante da União Evangélica, e foi realmente maravilhoso. Tivemos ali a oportunidade de compartilharmos a palavra e também ter compartilhamentos. Olha, temos as fotos aí, algumas fotos rápidas só para mostrar,
Mas isso é só para deixar o gostinho, nós não vamos mostrar tudo não. Nós vamos mostrar só um pouquinho para deixar o gostinho, como é que foi agradável, foi bom, cardápio diferenciado, tudo muito bem preparado e muito gostoso estar ali. Podemos fazer mais, né? Nosso próximo encontro, isso aí, até ficou mais, isso aí, olha quantas pessoas estavam lá. Bom, alguém pode dizer assim, pastor, eu queria muito estar, mas eu não tenho casal. Bom, você tem que arrumar um, mas arruma gente de Deus, tá? Não arruma qualquer pessoa só porque não tem casal, não. Antes só, às vezes, do que mal acompanhado, acredite. Então, gente de Deus, comece a orar hoje, que Deus pode abençoar. Isso aí, para ver aí. É o outro aí, é o outrozinho aí. Isso aí, ó. Ficou até melhor a imagem aí, ó. Olha que bênção, irmãos. Então, vale a pena participar das atividades. Dia 25 nós vamos estar juntos. Aí não é só para casais, não. Dia 25 é para todo mundo. Vai ser lá na nossa chácara da igreja. Nós teremos batismos, teremos ali um momento, um dia de confraternização, iremos inaugurar a nossa piscina. Quem tiver dificuldade de locomoção, nos avise para a gente se preparar. Olha, eu tenho dificuldade de ir, eu quero estar presente, mas tenho dificuldade de ir. Porque nós vamos ver quem pode ir de carona, quem vai na Kombi, para a gente juntar todo mundo aí, para poder irmos lá e termos um dia muito agradável lá em nossa chácara, no dia 25. E também, irmãos, eu quero dar uma palavra aos irmãos, que no mês de julho, no recesso dos professores, fui informado que isso é um costume aqui da igreja, vai ser o recesso dos professores, mas não da Escola Bíblica Dominical. A escola vai continuar aqui, das 9 às 10. Estaremos fazendo uma série de estudos no mês de julho, todos os domingos de julho, para toda a igreja, todo mundo, sobre Igreja Multiplicadora, de volta aos princípios. Esse livro aqui, nós estaremos trabalhando esse livro aqui, de volta aos princípios, em nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Então, estamos trabalhando, estamos fazendo o plano A, né, irmão Paulo? Fazendo o plano A e o plano B. O plano A se tornou trazer o próprio autor deste livro aqui para fazer essa série de estudo com a gente. Olha que coisa boa. Ou pelo menos um dia, ou pelo menos um final de semana. Esse é o plano A. Se o plano A não funcionar, vai ser o plano B. Vamos ter também um palestrante do Rio de Janeiro, naturalizado napolino, que vai trazer essa série, essa série de estudos aqui, junto com os irmãos, com outros também convidados que estarão aqui também trazendo, fazendo. Então, não vamos encerrar a EBD, antes, pelo contrário, vai ser muito bom o mês de julho, o que vai acontecer. A semelhança do livro Retorno à Santidade, quem desejar também esse livro, nos procure para a gente dar a lista e ver quem desejar, para providenciar para aqueles, né, comprar, adquirir o seu livro, para esse livro De Volta aos Princípios. É o que nós estaremos estudando durante todo o mês de julho. Irmãos, que Deus abençoe a todos os irmãos. Diga aí, Deus abençoe, te dê uma semana de paz. Dá uma palavra de bênção aí, irmãos. Palavra de bênção. Deus abençoe, te dê uma semana de bênção, de paz, de alegria no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Diga para o visitante aí, ó, seja bem-vindo, volte sempre, você é muito bem-vindo entre nós. Estarei impetrando a bênção apostólica e logo após, corações silenciosos, estamos encerrando o nosso culto desta noite. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.
necessita